Chegamos a mais um vídeo de domingo, e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse já sabe que hoje eu trago os preparativos e as projeções para essa nova semana que se inicia amanhã, segunda-feira. Comentaremos um pouquinho sobre as movimentações do mercado aguardadas, como também os dados econômicos que tendem a implicar em volatilidade aos principais mercados. Falaremos também sobre as expectativas da semana para o Donald Trump, que inclusive ameaçou na última semana em trazer uma grande taxação à União Europeia, como uma forma de resposta à retaliação trazida pelos mesmos. Falamos sobre tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, direto ao que interessa, primeiramente trazendo vocês um pouquinho sobre as projeções para essa semana, o que temos dentro do calendário econômico que nos aguarda e que pode implicar em volatilidade. Chegamos a essa terceira semana de março e temos já hoje, no domingo à noite, por volta das 10h30, 11 horas da noite, horário de Brasília, a divulgação de alguns dados econômicos lá na China. Esses dados que inclusive devem implicar em volatilidade no início da manhã de amanhã, segunda-feira, ou seja, o mercado deve começar a precificar um pouco desses dados econômicos a partir da reabertura dos principais mercados. Então veremos uma bateria de dados como vendas no varejo, taxa de desemprego, produção industrial, dentre muitas outras coisas relacionadas também ao mercado imobiliário, um dos principais pilares da economia lá na China. Além disso, a reabertura dos mercados amanhã, na segunda-feira, tem como principal dado econômico vendas no varejo, que geralmente está ligado, à confiança do consumidor, está ligado à inflação, então vai ser bem interessante a gente acompanhar como será a divulgação desse dado. Vale lembrar que na semana passada vimos o presidente Trump falando um pouquinho sobre essa questão da inflação. A inflação nos Estados Unidos realmente se mostrou um pouco mais controlada, a gente não sabe até que ponto esses dados estão sendo manipulados, mas tanto o PPI, a inflação ao produtor, como também o CPI, a inflação ao consumidor, vieram abaixo das expectativas, indicando para a gente uma baixa nos preços, o que tende a ser algo muito favorável se estamos buscando um possível corte de juros dentro da economia norte-americana. Então, por um primeiro momento, é um sinal muito verde. Partindo com vocês aqui para essa terça-feira, veremos lá na zona do euro percepção econômica, um índice bem interessante que geralmente é analisado pelos investidores institucionais e a situação econômica do país, e da região, ou seja, se eles estão investindo, se estão otimistas para aquele momento ou não. Além disso, veremos no solo americano licenças de construção, construção de casas novas e produção industrial. Esses são os principais dados dessa terça-feira. Chegando na quarta-feira, veremos um dos principais dias dessa semana. Primeiro, na zona do euro, porque veremos a inflação ao consumidor, mesmo dado que foi divulgado nos Estados Unidos na semana passada. E em segundo lugar, na verdade, o holofote do mercado, veremos a declaração do FOMC. É claro que todo mundo já sabe que muito provavelmente veremos uma estabilização das taxas, já que nesse momento o monitor aponta para a gente quase que 100% de chance que esse será o cenário mais provável, ou seja, 98% de chance que tenhamos uma estabilização das taxas por mais uma vez nesse ano de 2025. No entanto, o que eu estou de fato aguardando, é de fato aquela coletiva tradicional trazida pelo Jerome Powell, presidente do Fed, meia hora ali logo após a declaração do FOMC. Essa declaração sim é muito aguardada e pode trazer uma imensa flutuação de preços no mercado, já que ele tende a deixar pistas sobre próximas medidas de políticas monetárias, se veremos ou não cortes de juros no mês de março ou no mês de junho, data das próximas reuniões de políticas monetárias. Deve falar um pouquinho sobre essa questão da inflação, possivelmente será perguntado sobre as tarifas que estão sendo implementadas pelo Donald Trump e qual poderá ser o peso dessas retaliações que estão sendo feitas por países como México, Canadá, China e até mesmo a zona do euro, que na semana passada trouxe uma taxação em cima do uísque norte-americano. Então é bem interessante a gente acompanhar como será essa coletiva. Ela tende a trazer muitas respostas e, mais importante que isso, deve trazer uma flutuação imensa de mercado. Dando continuidade com vocês, na quinta-feira, como vocês já conhecem, todas as quintas a gente consegue ver pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego, dois dados relacionados ao mercado de trabalho, e nessa quinta veremos também o índice de atividade industrial
como também venda de casas usadas nos Estados Unidos. Em relação a dados econômicos, é o principal que temos para essa semana. Por fim, não menos importante, contamos com uma sexta-feira um pouco mais morna, um pouco mais vazia, apenas com discursos de membros ligados ao FOMC que devem falar um pouquinho sobre a situação econômica do país norte-americano, já que nos últimos 10 dias, 14 dias mais ou menos, esses membros do FOMC viveram um período de blackout, ou seja, aquele período que antecede a declaração do FOMC e eles não podem dar discursos, opiniões, ou palestras relacionadas a esse tema ou qualquer outro a ver com a economia norte-americana. Então, muito interessante acompanhar também essa sexta-feira. É válido também lembrar que na semana passada, ali mais ou menos de meados de quinta, sexta-feira, vimos o presidente Trump receber uma tarifa nova por parte da União Europeia e ele veio a público dizer que caso essa tarifa não fosse revogada, ele traria uma nova tarifa em resposta e essa guerra tarifária continuaria, ou seja, ele ameaçou trazer 200% de tarifa em cima de alguns produtos europeus, como por exemplo champanhe, vinho, dentre outras coisas, e isso é claro que vem sendo algo muito especulado, as pessoas aguardam para ver se de fato essa medida será tomada e no decorrer dessa semana é bem possível que a gente tenha mais uma resposta em relação a essa guerra tarifária, Se veremos o Trump agindo da forma que ele falou na semana passada que agiria, se veremos a União Europeia dando para trás e de fato retirando essa tarifa, e tudo isso dependendo do que for feito tende a mexer com o mercado, tende a trazer flutuações óbvias aí no decorrer de toda essa semana. É óbvio que a gente não tem como precificar tais coisas, é bem possível que no momento onde todo mundo não esteja esperando ele venha trazer uma falha e o mercado balançar novamente, mas é algo que a gente tem que acompanhar de perto para que a gente não seja então pego de surpresa. E por fim, e não menos importante, nesse vídeo eu não poderia deixar de falar sobre um dos assuntos que tomou conta aí do mercado cripto nas últimas horas, principalmente nesse domingo, sobre uma baleia desconhecida que trouxe uma enorme posição de short no Bitcoin e depois posteriormente em Ethereum de aproximadamente 40x em 300 milhões de dólares. No decorrer do dia, a gente viu uma corrente sendo iniciada pelo mercado como uma forma de tentar liquidar essa baleia, para tirar essa pressão vendedora do mercado, mas foi algo que não aconteceu de fato. O Bitcoin chegou até os 85 mil dólares, essa baleia tinha um preço de liquidação de 85.600, mas acabou não sendo liquidada, ela adicionou mais colateral, ou seja, mais margem, e aumentou o seu preço de liquidação até ali mais ou menos uns 86.600, 87 mil dólares, fazendo com que não fosse liquidada. Nesse momento o Bitcoin já perdeu um pouco dessa força, essa corrente foi se esvaindo e agora ele é cotado em 82. Aquela dúvida que fica é, será que essa baleia tem algum tipo de informação privilegiada para abrir tal posição com tamanho a quantidade de alavancagem nesse momento atual, que é um momento de incerteza, que é um momento que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos o que será dito pelo Jeremy Powell, não sabemos qual será a política a ser implementada pelo Trump, qual será a resposta dele sobre essas tarifas que estão sendo implementadas ao país norte-americano, e tudo isso tende a influenciar diretamente no preço do Bitcoin. Então será que essa pessoa, essa baleia tem algum tipo de informação privilegiada? É a dúvida que fica, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse caso, que eu vou adorar saber. Dito isso, família, a gente vai ficando por aqui, nos preparando agora para mais uma mega semana, principalmente na quarta-feira, com declaração do FOMC e depois a tradicional coletiva com o Jeremy Powell. Tamo junto e até a próxima!